O Brasil registrou mais de 1.700 casos de varíola dos macacos em seu território, segundo o Ministério da Saúde, e a doença tem preocupado a população. Para esclarecer os detalhes dessa enfermidade, o Brasil61.com recebe a doutora Natália Pasternak. Ela é pesquisadora da Universidade de Colômbia, presidente do Instituto Questão de Ciência, autora e comunicadora científica. Doutora Natália, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Para começar, qual é a diferença entre a varíola do macaco e a varíola humana? Quais são os principais sintomas? São doenças causadas por vírus similares, vírus da mesma família, mas são vírus diferentes. Então, a varíola humana é causada por um vírus da varíola humana e a varíola de macacos ou varíola símia, a gente tem evitado usar o termo varíola de macacos para não estigmatizar os animais, mas parece que até agora isso não foi um problema. Então, é um outro tipo de vírus, é um vírus parecido com o da varíola humana, mas é outro vírus, é outra doença. O que elas têm em comum? Então, tanto a varíola humana quanto a varíola símia, elas se caracterizam por apresentar aquelas lesões de pele que são muito típicas, que as pessoas em geral lembram até de livros antigos e filmes de pessoas com varíola humana, que geralmente têm aquelas lesões no rosto, nos pés e nas mãos. A varíola símia também causa lesões parecidas, parecem espinhas ou pústulas, e essas lesões são contagiosas. Agora, em termos de gravidade da doença, elas são muito diferentes. A varíola humana foi uma doença muito letal, muito perigosa, que realmente tinha uma taxa de mortalidade alta. A varíola símia não, ela é uma doença mais branda, menos grave, com uma letalidade bem baixa, mas é uma doença incômoda, uma doença que pode causar dor, pode causar um sofrimento, não é para ser negligenciada, mas pelo menos não é uma doença tão grave. Quais são os outros sintomas, além da pústula? Em geral, começa com sintomas muito parecidos com uma gripe forte. Então, febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, e daí aparecem as lesões de pele, que são bem características. Como é o tratamento? Tem cura? Tem cura, geralmente cura sozinho, então, não, como eu falei, não é uma doença grave, em geral, em algumas semanas ela passa sozinha. Para os casos mais graves, a gente faz controle de dor, quando a pessoa tem muita dor, então toma, né, faz um controle de dor com analgésicos, e tem antiviral específico para monkeypox, para varíola símia, tem um antiviral que funciona, mas que em geral, na maior parte dos casos, não é nem necessário, a doença se resolve sozinha. Você disse que ela não tem uma alta taxa de letalidade, mas tem algum grupo de risco para a varíola símia? Não tem um grupo de risco, porque todo mundo pode pegar, qualquer um pode pegar a varíola símia. Ela é uma doença contagiosa que passa de pessoa para pessoa por contato íntimo, prolongado. Então, contato de pele mesmo, se você abraça, beija, se você tem contato sexual. Então, qualquer tipo de contato íntimo e prolongado, demorado, não é uma coisa rapidinha, você pode pegar a varíola símia. Então, qualquer um pode pegar. Mas o que a gente alerta? Nesse surto específico que a gente está vivendo, assim como um surto que aconteceu em 2017 na Nigéria, observou-se a presença de lesões, aquelas pústulas, na região genital e anal, o que facilita muito o contágio por contato sexual. Então, nisso sim a gente faz um alerta, não é grupo de risco, qualquer um pode pegar, mas por contato sexual é facilitada a transmissão. Então, isso tem sido prevalente, essa doença tem sido prevalente nesse último surto em homens que fazem sexo com homens, por causa da presença das lesões na região genital e anal. Então, é só por isso que a gente tem feito um alerta mais específico para que as pessoas prestem atenção se você é um homem que faz sexo com homens, tem múltiplos parceiros, teve múltiplos parceiros
registros anônimos nos últimos 15 dias. Então, você deve redobrar sua atenção para os sintomas dessa doença, para a presença de lesões, se observar lesões, avisar o médico, avisar todos os contatos, os parceiros sexuais que você teve, para tentar evitar que a doença se espalhe. Agora, pessoas, por exemplo, imunossuprimidas, a doença pode se agravar? Pode. Então, existem sempre pessoas que a gente tem que redobrar os cuidados. Pessoas imunossuprimidas, grávidas, idosos. Então, nessas pessoas, existe sempre o risco maior de uma doença se agravar. Então, redobrar os cuidados da mesma maneira, prestar atenção aos sintomas, a presença de lesões, e, claro, se souber que teve contato com alguém que está infectado, então, a prestar mais atenção ainda e vigiar para qualquer sintoma, já procurar o médico, porque se você tem um sistema imune comprometido, a doença pode se agravar. Então, é questão realmente da gente fazer uma boa campanha de conscientização da população. Tem vacina? A vacina da varíola humana protege contra a varíola símia? A vacina para a varíola humana, ela oferece o que a gente chama de proteção cruzada. Como são vírus parecidos, então ela deve proteger contra a varíola símia, mas a gente não sabe exatamente dizer o quanto ela protege, porque isso nunca foi efetivamente testado num grande número de pessoas. Mas a gente acredita, por alguns experimentos menores que foram feitos no passado com profissionais de saúde e por causa dos anticorpos produzidos com a vacina de varíola humana, acredita-se que ela oferece uma proteção cruzada. Então, a gente tem aí uma população maior de 50 anos que foi vacinada contra a varíola. São, em geral, as pessoas que nasceram no Brasil até 1971, são pessoas que ainda receberam a vacina para varíola humana. Alguma proteção essas pessoas têm, mas a gente não sabe dizer exatamente o quanto. E existem algumas campanhas já, por exemplo, nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no Canadá, tem alguns países que já estão usando a vacina de varíola humana para fazer uma vacinação dirigida. Não é uma vacinação em massa, é uma vacinação para pessoas que foram expostas, que têm contato com pessoas infectadas, é o que a gente chama de vacinação em círculo. Então, ela é dirigida para aquelas pessoas que têm maior probabilidade de ter estado em contato com o vírus ou de estar em contato com o vírus por causa de atividades sexuais com vários parceiros, profissionais do sexo. Então, essas pessoas já estão em alguns países recebendo uma vacinação dirigida. Tá certo. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência global para a varíola símia. O que isso significa na prática? Significa que os países membros, a partir dessa declaração, têm obrigação de reportar os casos para a Organização Mundial de Saúde, para fazer um esforço global de contenção da doença, e também se comprometem a investir em capacitação, testagem, vacinas, quando for o caso. Então, é um pacto entre os países membros que, a partir do momento que a Organização Mundial de Saúde declara emergência, eles acionam os seus sistemas de saúde para contribuir globalmente para a contenção dessa doença. Tá certo, mas ela pode se tornar uma pandemia, como a Covid-19? É muito pouco provável que ela se torne uma pandemia. Não é uma doença altamente contagiosa, como uma virose respiratória, como é o caso da Covid ou da gripe influenza. É uma doença que é contagiosa, mas ela é mais fácil de conter. Os sintomas são mais óbvios, é mais fácil de isolar a pessoa que está infectada, de buscar a rede de contatos. Então, não é uma doença que tem potencialmente a mesma habilidade de se tornar pandêmica como a Covid-19. Mas para isso, para evitar que ela realmente se espalhe, a gente precisa de campanhas informativas. O mais importante para a varíola símia é que as pessoas estejam informadas de como se dá o contato, como é a maior probabilidade de contágio, o que fazer se eu estou infectado. Tudo isso tem que ficar muito claro, sem estigmatizar a sexualidade de ninguém, lembrando
que qualquer um pode pegar essa doença e para a gente colaborar para que ela não se espalhe, porque apesar de não ser uma doença grave, é uma doença incômoda, é uma doença que pode causar dor, pode causar sofrimento e que a gente não quer ter. Para finalizar, doutora, qual é a sua mensagem para a população que está preocupada com a varíola símia? A mensagem seria não entrar em pânico, não há motivo para pânico, mas há motivo para buscar informação, para exigir informação dos governos, do sistema de saúde, então cobrar mesmo que essa informação esteja disponível para todo mundo que precisa, com o cuidado de não estigmatizar ninguém. Acho que essa é a mensagem mais importante. Tá certo, doutora Natália Pasternak, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.